Olá pessoal, aqui é o Zed, estou trazendo mais um vídeo aqui para vocês. Dessa vez é um vídeo que, como havia falado no vídeo anterior, né, sobre o livro Milênio, né, no final do vídeo eu falei que eu tinha um projeto de trazer para vocês algumas resenhas de livro, né, que eu li no começo do ano. E esse é o projeto que eu queria mostrar pra vocês, né? Hoje seria o primeiro episódio. E o que eu queria mostrar pra vocês exatamente é fazer uma abordagem lá, vamos dizer, dos primórdios até os dias atuais. E cada episódio trazer um livro que fale sobre o assunto, né? E como é que funcionaria? Bem, o primeiro episódio de hoje, né, nós iremos começar por um livro que trata de um assunto, né, que é de uma certa forma polêmico, né, e que se você parar para verificar, tanto em livros de história quanto em livros de ciência, acaba se esbarrando nesse assunto, né? E eu acho que seria muito interessante nós logo no primeiro episódio falar sobre isso, né? Que é exatamente o conteúdo desse livro aqui. Ele fala o seguinte: existe um criador que se importa com você? É, como eu falei, tratar sobre esse assunto, né? Falar sobre Deus no estudo tanto de história quanto de ciência, né? Muitos consideram até mesmo uma forma de tabu, né? Muitos preferem não falar no assunto. E eu acho que isso não é algo interessante, né? Porque, primeiro, sermos ou não criados por uma força superior, né? Por um ser superior, é um assunto que é primordial para nós hoje, né? É, e, enfim, é, é algo que nós devemos estar analisando. Muitas pessoas preferem, muitas pessoas religiosas, né, eles acabam até se sentindo excluídas de assuntos científicos, eles acabam preferindo não é, procurar entender mais sobre assuntos científicos ou históricos, né, exatamente porque algumas pessoas tratam com uma certa animosidade, né, esse assunto. Mas eu creio que se nós considerarmos, né, essas pessoas com calma, eu acho que o ideal seria atrairmos essas pessoas, né? E o objetivo desse livro é exatamente esse. Eu vou ler aqui eu vou mostrar aqui para vocês primeiro, falar um pouquinho sobre ele. Vou tirar essa luz que tá aqui, só um instante, por favor, pensei que iria ficar melhor. Pronto. O livro fala assim: existe um criador que se importa com você? Esse livro aqui, pessoal, tá um pouquinho velho, já tá na minha estante há bastante tempo. Muito tempo mesmo, alguns anos, né? E ele tá até com uma página aqui do canto um pouco amarelada já, né? Já tá até ficando mais escura já. Esse livro aqui é um livro que ele é publicado pelas Testemunhas de Jeová. E ele tem um ponto, como é que eu vou explicar, de atrair pessoas, né? É um livro que ele foi publicado e parece que os testemunhos de Jeová do mundo inteiro estudaram ele. Então ele tem uma linguagem bem simples para que pessoas de todas as formações possam estar entendendo ele. E, e isso é um ponto que eu acho super a favor, né? É um ótimo livro para a pessoa começar a ler por vários motivos. Primeiro, porque ele é um livro pequeno, né? Ele é um livro curto, né? Tem uma linguagem extremamente simples e é um livro que ele é distribuído de forma gratuita, né? É, e até peço para que vocês deem uma olhada na descrição, que eu vou ver se eu consigo alguma forma de vocês lerem ele de forma digital. Eu vou verificar quais são as opções lá disponíveis. Eu acredito que os Testemunhos de Jeová não publiquem mais esse livro, mas ele é um livro de 1995, como fala aqui. Eu vou ler aqui para vocês, é, ter uma ideia melhor. Só um instante, eu vou colocar na posição que eu possa ler aqui. Ele fala assim: aqui na capa tem uma foto, né? Que é a da nebulosa da Águia, a M16, também conhecida como Pilares da Criação. Ela diz assim:
A foto da capa foi tirada em 1995 por meio de um telescópio espacial. Essas nuvens de gás e poeira ficam na nebulosa de Águia. Os cientistas acreditam que essas nuvens, os chamados pilares da criação, formam-se estrelas. Não são poucos os que se perguntam: como surgiu o universo, o nosso planeta e a vida? E o que isso tem a ver com a nossa busca de um sentido na vida? Muitos acreditam na criação, que existe um Criador que se importa conosco. Indicam as pesquisas que isso é razoável nesta era científica? De que modo as descobertas recentes acerca do nosso cérebro e da nossa capacidade de falar se relacionam com essa questão vital? Por que muitas pessoas cultas estão examinando a Bíblia e será que o que ela diz acerca de um Criador é de interesse para nós e nossos entes queridos? Este livro aborda essas questões. Você verá que as suas respostas claras poderão ajudá-lo a dar mais sentido à sua vida e a lançar a base para um futuro feliz. Bem, isso é exatamente o que é considerado nesse livro. Eu vou folheá-lo aqui para vocês terem uma visão maior, né, de como ele é. Deixa eu botar aqui mais desde o começo. Ele é bastante ilustrado, tem vários quadros explicativos. E ele, no caso, trata vários assuntos, né? Vou mostrar aqui um índice para vocês e vou fazer um pequeno resumo, né? Eu li esse livro, foi no começo do ano, pessoal. Então, eu vou tentar relembrar um pouquinho aqui de cada capítulo. Pode ser que, como li outras coisas depois, né, eu acabe falando alguma coisa que talvez não seja necessariamente que esteja no capítulo, mas pelo menos vai servir de base, né, vai servir como uma forma de leitura, de resumo, né. Eu vou falar aqui um pouquinho para vocês. O primeiro capítulo, ele fala o seguinte: o que poderá dar sentido à sua vida? Deixa eu mostrar aqui melhor na câmera. O que poderá dar mais sentido à sua vida? Bem, ele fala sobre um certo... Eu vou ler aqui a primeira parte aqui, só para a gente poder lembrar melhor. Aqui no primeiro parágrafo fala assim, ó: já sonhou com uma vida melhor, seja na sua localidade, seja no paraíso tropical? Deixa eu só voltar aqui. Uma vez ou outra, a maioria de nós já sonhou com isso. Em 1891, o pintor francês Paul Gauguin foi em busca de uma vida assim na Polinésia Francesa. Mas logo veio a realidade. Seu passado dissoluto trouxe doença e sofrimento para si mesmo e para outros. Quando a morte lhe parecia iminente, ele pintou um quadro descrito como a derradeira expressão da força artística. O livro em inglês Paul Gauguin, de 1848 a 1903, o sofisticado primitivo, diz: o espectro da atividade humana abrangido pelo quadro cobre todo o curso da vida, do nascimento à morte. Ele interpretava a vida como um grande mistério. Que do lado tem o quadro que ele pintou, né? Então, esse quadro ele levanta algumas perguntas, né, referente ao sentido da vida. Então, vamos lá, pessoal. O que o livro aqui, esse capítulo aqui, ele aborda é o seguinte: as pessoas, não importa a classe que elas vivam, né? Se elas são ricas ou pobres, ou tenham instruções maiores,
não importa o local do mundo, né? Às vezes a gente costuma pensar que o outro ele é mais feliz, né? Mas podemos observar uma coisa: todos nós, né, sofremos, todos nós somos impactados pela morte, pela perda de entes queridos, pela injustiça, por doenças e pela morte. Enfim, então surgem algumas perguntas, né? Por que ocorre isso? Por que tem esse sofrimento? Se existe um Criador que criou todas as coisas, por que todos nós sofremos? E será que existe um Criador que se importa com a gente? O que nós podemos ter do, vamos dizer, do universo, né? E do exemplo mesmo do universo, das coisas que vemos à nossa volta, será que isso indica que realmente existe uma força superior, um Deus, alguma coisa assim? O segundo capítulo diz assim: qual é a origem do universo? Há controvérsias? Nós podemos observar que alguns cientistas eles acreditam, né, que o universo ele tenha surgido por volta de 13 bilhões de anos, de uma forma meramente casual, né, no Big Bang. Eles normalmente não sabem explicar mais ou menos, não sabem explicar exatamente o que ocorreu antes do Big Bang, o que ocorria antes do Big Bang. Tem uma série de hipóteses, mas não tem comprovações disso. E eles tentam explicar e realmente não, a explicação deles se perde, né? Acho que para mim há muita falta de sentido nisso, na visão que os cientistas têm. Mas por quê? Porque o universo ele revela uma coerência, um planejamento enorme. Não estou dizendo que o Big Bang seja uma mentira, uma coisa assim, não, pelo contrário, né? Eu acredito que o Big Bang faz sentido, que tudo começou, demonstra que tudo teve realmente um começo, né? E, e realmente o universo, como eu estava falando antes, né? O universo, todas as coisas à nossa volta, ele demonstra uma coerência extrema. Se nós observarmos, né, a forma com que as galáxias são feitas, né, por exemplo, na nossa galáxia Via Láctea existe cerca de 100 bilhões de estrelas, de mais de 100 bilhões de estrelas. Interessante também que existe no nosso universo mais de 100 bilhões de galáxias. Então imagina a quantidade de estrelas que existe no universo, e o universo demonstra ordem, não é uma coisa caótica. Se você for, por exemplo, apesar de eu acreditar no Big Bang, né, eu sou meio contra o termo Big Bang, que se chama grande explosão, né? Porque numa explosão, né, há uma certa confusão, que não é o que ocorre no universo. O universo, acho que o termo correto não seria Big Bang, seria Big Expansion. Não sei se essa pronúncia é correta, porque o meu inglês ele é terrível, mas seria a grande expansão. Se você for ver, o universo parece que ele é estruturado. E isso, para mim, revela ordem, né? Revela designer. Outro fator também, por exemplo, é o sistema solar nosso, né? Que tá certo que os planetas, a distância deles, todos, eles são mantidos através da lei da gravitação. E no caso, essa lei da gravitação, né, existe, se não me engano, são 4 forças que regem o universo e as coisas à nossa volta, 4 forças físicas, que seria a força nuclear forte, força nuclear fraca, e não lembro se é o eletromagnetismo, e eu não lembro qual é a outra força. Aqui exatamente nesse capítulo do universo ele cita melhor. E um ponto que eu acho interessantíssimo, cara, era o seguinte, é que, deixa eu só verificar se eu acho, aqui, há 4 forças fundamentais.
quatro forças físicas fundamentais. Diz assim: a primeira força é a gravitação, uma força bem fraca a nível de átomos, afeta objetos grandes, planetas, estrelas e galáxias. Eletromagnetismo, a força principal da atração entre prótons e elétrons, permitindo a formação de moléculas. Os relâmpagos são uma das provas de sua força. E a força nuclear forte, a força que liga os prótons e os nêutrons entre si no núcleo de um átomo. E a força nuclear fraca, a força que governa a desintegração de elementos radioativos e a eficiente atividade termonuclear do Sol. Essas forças, pessoal, elas de extrema importância para o livro também, ele ressalta bastante isso, né? É interessante também nesse livro, né, que as próximas indicações que eu vou dar, é interessante você ler esse livro para você poder entender melhor ali para frente. As outras indicações, esse aqui é um livro, vamos dizer, de uma certa forma religioso, né? Vou botar científico ou religioso, vamos dizer assim. Mas é interessantíssimo você lê-los, porque os livros que eu vou ler mais à frente vai ter uma linguagem um pouco mais um pouco diferente, e esse livro vai dar uma base para vocês entenderem melhor. Enfim, essa parte essas quatro forças são essenciais, porque se elas fossem, a regulagem delas fossem precisas, se elas fossem um pouco mais fortes ou um pouco mais fracas, o universo como nós conhecemos, ele não existiria. Então já começa daí, já que a gente já começa a observar que existe uma ordem, né, no universo. E nós estávamos falando sobre a questão da gravitação, né? É, você pode observar que o planeta Terra ele está no sistema solar, num local que ele é estrategicamente posto praticamente, e protege a Terra de uma série de coisas, como asteroides, quanto a cometas, esse tipo de coisa. Então demonstra que até no sistema solar existe uma ordem. E que diz da nossa própria Terra, né, que possui uma lua que mantém a angulação perfeita de 23 graus, se eu não me engano é 23 graus, pessoal, acho que é 23,5 graus, e que mantém a Terra nessa posição, e que a inclinação, desculpa, a inclinação da Terra é de 23 graus, se eu não me engano, 23,5 graus, da qual ela recebe quantidade de sol perfeita para manter as estações do ano, e por aí vai. E também tem outras coisas na própria Terra, né? Como, por exemplo, a forma com que os ciclos funcionam, né? O ciclo do nitrogênio, o ciclo da água, enfim, existe uma ordem no nosso universo, na nossa galáxia, no nosso sistema solar. Isso aqui, pessoal, é só um exemplo de algumas coisas que fala o livro, né? Vocês acabaram de conhecer ali o meu nome, né? O meu nome ali real, né? Passou ali rapidamente ali. Meu nome não é Zédio, né? Zédio é um apelido que eu utilizo, mas... Enfim, pessoal, vamos voltar aqui pro livro. No capítulo 3, né? Fala o seguinte, qual é a origem da vida? Enfim, os cientistas, né, uma coisa que a ciência não tem uma certa dificuldade para explicar, né, seria o início da vida, né, como que teria surgido o surgimento da vida no nosso planeta. Existe uma série de coisas, por exemplo, a teoria mais aceita, né, se eu não me engano, é a teoria do coacervado, né, que foi uma... Deixa eu me lembrar aqui, pessoal. Foi uma proteína, algo que... Não lembro se foi uma proteína. É como se no mar tivesse juntado algumas moléculas. Não, ou melhor, formou primeiro. Lembrei agora, pessoal, peço desculpas. No livro aqui aborda isso também. Se eu não me engano, devido ao vulcanismo, né? Devido à eletricidade,
aos relâmpagos, vamos dizer assim, né? É, algumas proteínas teriam sido formadas, né? Algumas proteínas e aminoácidos essenciais para a vida teriam se amontoado, né? E formado uma espécie de caldo, né? Uma sopa primordial, altamente proteica, na qual ali teria surgido a primeira molécula e a primeira molécula não, pessoal, perdão, o primeiro organismo vivo, que seria uma célula, né? E que essa célula teria gerado, no caso, teria se multiplicado, teria se reproduzido, teria sofrido mutações e, enfim, acabaria na vida como ela é hoje. Essa teoria não tem comprovação científica, né, direta, né, até porque a atmosfera primordial deveria ser extremamente diferente do que ela é hoje. Só um instante, pessoal. Isso. Extremamente diferente do que ela é hoje. Vou mudar aqui um pouquinho a posição da câmera. Como assim extremamente diferente do que ela é hoje? O oxigênio, ele tem uma propriedade de... como é que eu vou explicar? Ele é dissolvente, não sei se essa é a melhor forma, é o melhor termo para que eu possa utilizar, né? Na qual ele é altamente corrosivo, era isso que eu queria falar para vocês. Vocês podem observar pelas coisas na casa da gente, né? A ferrugem, por exemplo, é uma forma de corrosão provocada pelo oxigênio. Então ele é um material extremamente corrosivo e essa corrosão com certeza iria afetar essas células. Estando, por exemplo, tendo uma atmosfera rica em oxigênio, ou até mesmo por causa do oceano, né, do qual teria sido formada essa sopa primordial, vamos dizer assim. Então, será que seria razoável a gente acreditar que uma molécula surgindo do nada, uma proteína surgindo do nada, ela conseguiria sobreviver? Outro fator também, né, é que para uma célula simples funcionar, se eu não me engano, o pessoal perdoe se eu estiver errado, é uma coisa que não está no livro, exatamente eu li recentemente, mas é necessário que, parece que cerca de 300, não lembro se eram 300 proteínas ou 300 moléculas, combinadas corretamente para ela estar funcionando. Então, enfim, pessoal, para que a vida tenha surgido de forma casual, de uma forma do nada, sem ser construída, né? Desculpa, pessoal, eu não consigo ater muito bem essa teoria, não consigo entendê-la, não consigo compreendê-la de uma forma bem aceitável para mim, né? Não é aceitável para mim. E nós podemos observar, né, que a vida ela é extremamente complexa, desde as coisas mais insignificantes, né, como a célula, até nós, né, até os seres humanos, até os animais. Outro fator interessante, né, é que na época que o Darwin, né, que praticamente dá popularidade à geração espontânea, né? Ele, a princípio, detalhe, a princípio ele acreditava numa força criadora, né? Ele tinha uma certa visão um pouco... Ele não aceitava muito bem a questão da teoria da geração espontânea, até porque já havia sido provada, eu não me lembro agora no momento quem, não sei se foi Louis Pasteur, não foi Louis Pasteur não, eu não lembro quem foi que havia comprovado que a geração espontânea, que seres vivos poderiam surgir do nada, não era, não era viável, não funcionava. Enfim, mas ele mesmo, quando ele quando ele escreveu A Origem da Espécie, a tecnologia da época não permitia fazer uma observação muito grande referente às células. E, enfim, pessoal, então é muito, como é que eu vou explicar? Seria muito complicado a gente ver a célula como um organismo simples. Ele não é simples. Ele é composto de, por exemplo, de
um sistema que funciona como uma espécie de portaria que permite a não entrada de determinadas substâncias. Ele possui dentro dela uma usina de energia que produz energia para ela. Cara, eu estou tentando simplificar, mas é muito mais complexo do que isso, né? Então, sei lá, para mim a crença de que a vida surgiu de uma forma casual, para mim ela não é funcional, é uma teoria funcional. Outro ponto é o seguinte: você é ímpar. Como assim? Nós seres humanos, né? Você, se você observar, ele até propõe meio que um desafio aqui, que é você, por exemplo, se olhar no espelho, né? Se você, quando você se olha no espelho, você observa, é, você começa a observar, por exemplo, o seu rosto, né? Você consegue, quando você olha, você logo em seguida percebe algumas rugas de expressão. Você de repente percebe que você está envelhecendo e você começa a lembrar de coisas do passado, né? Ou seja, nosso cérebro é uma coisa fantástica. Você vê uma imagem, você vê algo, você consegue ter acesso rápido, de forma instantânea, a informações daquele tipo, daquilo, como aquilo ali funciona, né? Como que é aquilo ali, quando você obteve aquilo, tudo. Ou então você, por exemplo, vendo esse livro aqui na frente, né? Você se lembra do que eu havia falado antes, referente a essa questão da nebulosa da águia, né? Que aparece ali na imagem. Enfim, o nosso cérebro ele é fantástico. E tem outras coisas que os seres humanos têm, como interação social, tudo que nós conseguimos, nossa criatividade, tudo. Enfim, isso daí, né, essa complexidade que nós somos, né, um ser humano com necessidades morais, como se desenvolveu isso? Será que se nós evoluímos lá, como era proposto na origem das espécies, né, como evoluiu, por exemplo, nossa moral? Como que isso funcionava? Alguns cientistas falam que veio devido a necessidades, né? Por exemplo, de fugir de dente de sabre, né? A gente precisava, por exemplo, com isso acreditar, né? Não, ó, eu tenho a percepção aqui e sei lá, eu acho que tem um tigre de dente de sabre, isso daí gerou até a religião. É uma coisa meio louca, cara, vou ser sincero. Pra mim não faz também muito sentido. Mas enfim, e nós temos uma busca incessante sobre algo superior, né? E mesmo que, por exemplo, você seja uma pessoa que é ateia, você em algum momento você teve que se confrontar com isso. Será que existe um Deus ou não? E você foi buscando as coisas que do qual fizeram você chegar a essa conclusão, né? Mas o que eu quero dizer aqui é que todos nós temos essa necessidade de nos perguntar sobre isso. E da onde que vem isso, entende? Existem algumas teorias, mas será que não vem de uma necessidade de buscar um criador? E, enfim, toda a complexidade à nossa volta, para mim, demonstra uma coisa incrível, que você pode observar, dá a entender que tudo foi montado, que tudo foi criado. Então, pessoal, isso, tipo assim, devido à complexidade que nós vemos à nossa volta, é, tipo assim, demonstra que a ideia de um criador é algo bem razoável. Mas surge outras perguntas também. O que revelam as obras? No capítulo 5, eu já meio que falei um pouquinho antes. Mas, por exemplo, deixa eu pegar aqui. Exato, eu meio que falei um pouquinho antes, mas bem, como eu tinha falado, o capítulo 5, né, o que revela suas obras, demonstra o seguinte: como nós podemos observar, tanto na questão do universo, sobre o começo da vida, sobre como nós somos antes, é extremamente razoável nós acreditarmos
na existência de um criador, né? E esse é um ponto principal. Eu acho que o estudo, você tem uma crença em um Deus superior, em um ser superior, né? Um Deus superior, um ser superior, não deveria nos afastar de estudar ciência, estudar história. Pelo contrário, é, se existe um ser criador superior, a criação seria uma forma de conhecermos a criação, seria uma forma de nós nos aproximarmos dele. Então, pessoal, eu acho interessantíssimo. Eu acho que nós não deveríamos ter medo do que a gente pode pesquisar, alguma coisa assim. Então vamos lá para o capítulo 6. Um antigo registro da criação, pode-se confiar nele? Bem, esse antigo registro da criação, né, por ser um registro da criação, vai ser um livro ou um relato que tenha uma origem religiosa, né? Então, existem vários relatos sobre a criação, né? Mas um em particular, né, é interessante, é importante nós sabermos sobre ele, lermos sobre ele. Por quê? Porque a maior parte da população mundial acredita nesse relato e é importante também, né, até para quando nós formos estudar história mais à frente. Nós temos de ter isso em mente, né, que é o relato bíblico da criação ali do livro de Gênesis. Mas será que é simplesmente um relato arcaico feito por pessoas antigas, com o conhecimento que eles tinham na época? Ou será que... Pessoal, o vídeo ficou um pouquinho grande aqui. Eu vou ser bem breve aqui para, no caso, a gente poder apresentar ele melhor. Outro detalhe, eu vou me policiar mais nos próximos vídeos dessa série para que eles não fiquem tão longos, sejam mais simplificados. Esse aqui é só o primeiro, é quase que um episódio piloto, né, dessa nova série aqui. Mas enfim, pessoal. Então, como eu estava falando no capítulo 6, né, esse registro da criação é a Bíblia. E ele tem vários pontos interessantes, né, no livro de Gênesis, ali no capítulo 1, que ele fala, por exemplo, que no princípio, no caso, Deus criou os céus e a terra. E esse no princípio é extremamente importante, né? Porque a teoria do Big Bang demonstra exatamente isso, né? Que houve um princípio. Algumas pessoas acreditavam no universo eterno, né? Se eu não me engano, o Albert Einstein ele acreditava nessa teoria. Depois de um tempo com a descoberta do Big Bang, ele mudou de ideia. Se eu não me engano, ele mudou de ideia. Então, o que acontece? Essa primeira parte do livro de Gênesis é extremamente importante e demonstra que, tipo, como é que eu vou explicar? Então, ele aumenta a credibilidade da Bíblia, né? Eu vou aqui no capítulo 6, tem um ponto ali que eu acho muito interessante, que é isso aqui, ó. Esse ponto aqui eu acho muito interessante, que ele fala assim, ó. Qual é a sua conclusão? O universo não teve começo. O universo teve um começo, né? A opção que teve começo, existe evidências, né? Ele sem causa, tipo assim, ele foi uma coisa casual, ou devido a todo o nosso conhecimento sobre como é que ele é estruturado, será que ele não demonstra que ele foi causado por uma coisa eterna ou por um ser eterno? Essa é uma questão que a gente deve chegar à nossa conclusão hoje. E no caso, o capítulo 6 ele aborda essa questão, né? O que demonstra que o livro de Gênesis, o que é descrito ali, tem de científico, vamos dizer assim. O sétimo capítulo fala assim: o que um livro pode ensinar a respeito do Criador? Então, né, nas partes restantes da Bíblia, demonstra várias coisas, né, sobre Deus, né, e também conta no caso, deixa eu só verificar aqui se ali no caso tem várias profecias, né,
É um livro escrito, como eu falei, foi um livro escrito pela Testemunha de Jeová, né? E ele demonstra um grande valor, né, que a Bíblia teria para nós até os dias atuais. Não é só um livro sobre a criação, ele tem fatores históricos importantes e também ele cita uma série de profecias que se cumprem até os dias atuais, né? Então, é, e também ele dá uma base, né, para demonstrar como seria esse Deus criador, né, que fez todas as coisas, né, que cita, no caso tem aqui a foto de Isaac Newton, né, enfim, e no capítulo, no caso ali ele fala sobre essa questão dessas profecias. No capítulo 8 ele fala assim: o Criador se revela em nosso benefício. E ele fala como que seriam os tratos vamos dizer, de Deus com a humanidade desde o Gênesis até o livro de Revelação, né, que seria o melhor, que é o termo em inglês utilizado para o livro de Apocalipse, né. E também ele cita aqui: um grande instrutor nos revela mais a respeito do Criador, né. Esse grande instrutor nada mais é do que Jesus Cristo, né. Ele mostra como que os ensinos dele, né, nos revelam sobre Deus. No capítulo 10 fala assim: se o Criador se importa, por que há tanto sofrimento? Então, é um fato que a gente deve pensar, né? Porque nós vimos que o universo, de acordo com o livro, o universo ele foi criado por um ser de grande poder, de extremo poder e sabedoria. A criação dele, da vida, tudo mais, demonstra que ele tem amor, né? Por exemplo, vendo por esse ponto de vista, o alimento que nós temos, existe uma ampla variedade. Então dá a entender que tudo foi feito para o nosso deleite, né? Mas se ele tem esse amor todo, por que existe o sofrimento? Então o capítulo 10 explica essa questão. No capítulo 11 diz assim: torne a sua vida mais significativa e viva para sempre. Como que nós podemos viver para sempre? Acho que ninguém hoje em dia teria essa resposta, né? Mas seguindo o que a Bíblia fala, né? Existe essa perspectiva de viver para sempre, né? O Jesus ele disse que fala sobre a vida eterna. Então, enfim, pessoal, esse é o livro que eu queria mostrar para vocês. Talvez você se pergunte assim: você mostrou um livro que não tem parcialidade, não é imparcial. Bem, não busque parcialidade de qualquer tipo de livro que vocês tenham, ou de qualquer coisa que vocês vão assistir. Não existe essa questão de imparcialidade. Cabe a nós recebermos as informações e selecionarmos o que vai compor a nossa realidade. Então você precisa ter a mente aberta para todos os tipos de coisas, para todo tipo de informação. O próximo livro que eu vou dessa série, né, que eu vou mostrar para vocês, é um livro que já tem uma visão totalmente diferente, né? É um livro extremamente popular, né? Se você é nerd, você vai conhecer esse livro. Eu vou até dar uma dica para vocês. Eu vou abordar não vou dizer que na próxima semana, que ainda na próxima semana eu quero mostrar um outro livro da Bienal para vocês, mas provavelmente, se a semana próxima vai ser um livro que eu vou apresentar ele junto com uma série. Daí vocês já vão matar exatamente que livro é esse. Certo, pessoal? Era isso que eu queria falar com vocês. Peço desculpas pelo o vídeo ter ficado um pouco longo, tudo bem? Por favor, se você gostou, curta o vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Compartilhe também com outras pessoas, tudo bem, pessoal? Era isso que eu queria falar com vocês e até a próxima.